Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Algumas pessoas me pediram algum tempo atrás, eu acabei não fazendo. E aproveitar hoje que a gente está aqui no museu, tem algumas coisas rolando em paralelo aqui, tirar um tempinho para fazer esse vídeo, né? Primeiro, se vocês gostarem, a gente pode fazer mais, mostrando a evolução de alguns itens dos Dodges nacionais, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar todas as rodas e calotas que os Dodges nacionais tiveram. Eu fiz um apanhado de cabeça, acho que a gente tem todas aqui, ou quase todas. O que não tiver, a gente ilustra depois, né? Então, nós vamos passar ano a ano, começando por 1970. Sempre que eu falo ano, é ano modelo, né? Então, começar com a linha 1970, que tinha um modelo oficial e depois um segundo modelo, né? Vamos passar para 71, que já entra o Charger, 72, que entra o SE, e vamos passando roda a roda, tá? Não sei se é um vídeo que todo mundo vai gostar, mas quem gosta desses detalhes, eu acho que vai curtir. Então vamos começar com o Dodge Dart 1970, o carro lançado em outubro de 69, com essas calotas aqui, que eram muito parecidas com umas calotas que nos Estados Unidos tinha na linha Plymouth, tá? Essa calota é uma calota com várias partes. São 4 partes por calota. Essa parte externa, né? Vamos pegar uma que está mais autêntica. Esse aqui é um carro meio cansadinho, mas muito original, né? Então ela tem essa parte aqui, né? Tem esse miolo. Tem uma arruela onde passa um fixador, né? Então, ela aqui é de aço cromado. E a partir de 1971, ele passou a ter uma outra versão que visualmente é idêntica, mas é de alumínio. E elas são indestrutíveis, tá? As de alumínio, essas daqui não. Essas daqui, elas enferrujam com facilidade. Óbvio, tem mais de 50 anos, né? Saiu só em 70. Então, nós estamos falando hoje de 2023, 53 anos. Essa aqui não está 100% certa. Ela aqui, ó, devia estar num argenta mais claro e aqui preto, né? Com certeza alguém já deu um talentinho nela e não foi caprichoso o suficiente para deixar no padrão, né? Se não está no padrão, por que você está mostrando essa? Porque é a que está melhor, né? No nosso Dart 1970, aqui, ó, essa aqui também é descascada, né? Esse é um carro aqui que a gente optou por não mexer nele, né? Tem bastante pintura de fábrica ainda, mas é um carro com desgaste, né? Então, um Dart 70 azul Abaeté. Ainda em 1970, a Chrysler lançou o Dodge Dart Super Standard, né? O Dodge Dart Super Standard era uma versão super barata, né? Quando a Ford ficou sabendo, a Ford tinha o Galaxy, né? Quando ficou sabendo do lançamento do Dodge Dart, que era um carro novidade, né? O brasileiro sempre gostou de novidade. Ele era um carro mais potente, né? Então, inexoravelmente, ia comer um pouco das vendas do Galaxy. E mais barato, né? Então, tudo bem, era um carro menor, um porte menor do que o Galaxy, mas competia na mesma arena pelos mesmos consumidores, né? O que a Ford fez? A Ford lançou o Galaxy Standard, o Galaxy Pé de Camelo, que era um Galaxy bem basicão, para ter o preço de Dart, né? E a Chrysler o que fez? Lançou o mais barato ainda, o Super Standard, esse Dart aqui, sem friso, sem nada. Hoje, olhando, fica super bonito, né? Esse visual mais clean, né? E aí a gente teve a introdução pela primeira vez dessas calotinhas tipo Dog Dish, né? Essas calotas também tem 2 modelos. Tem um modelo que encaixa na própria roda, que é o caso desse. E ela tem uns ressaltozinhos, né? Para ela encaixar, então ela tem um beiço maior que ela encaixa. E depois tem uma outra que encaixa num suporte, o suporte é preso nas porcas, né? Visualmente são idênticas, mas são diferentes, né? E usam rodas diferentes.
Para 1971, o Dodge Dart Coupé, ele repete essa roda do Super Standard, não é? Já o sedã passa a ter aquela calota que eu falei, que é igual a do 70, só que ó, é de alumínio, é uma peça só. Ao invés de ter 4 peças por roda, você passa a ter uma peça só. E essa peça aqui, ela é indestrutível, né? Você vê calotas aí com mais de 50 anos, absolutamente perfeitas. A única coisa que pode estragar é se ralar numa guia. Aí não tem milagre, né? 71, a Chrysler ainda fazia o Dart Super Standard, que continuava vindo com aquela mesma roda do Coupé e do Standard 1971. Para 1971, né, na linha 71, a Chrysler lança o Dodge Charger RT, o Dodge Charger e o Dodge Charger RT. O Dodge Charger, que era o modelo básico, ele podia vir com a super calota de alumínio, igual aquela que eu mostrei ali no Dart 71. Ele podia vir com rodas Magnum, dependendo da configuração. Até onde a gente sabe, em 71 era meio correlato com a transmissão. Então o 4 marchas vinha com a roda Magnum e os 3 marchas vinham com as calotas, sendo que os automáticos podiam vir com calota ou roda Magnum. Os automáticos são só para lá do chassi 20.000, são poucos carros que saíram. E aqui a gente tem a roda Magnum, né, do Dodge Charger RT 1971. Essa roda Magnum, ela tem a janela grande. Vou pegar aqui, tem uma luz melhor. O que é a janela grande? Essa janela de... Opa, aqui tá meio cheio de teia de aranha, hein? Faz tempo que esse carro não anda. Essa janela aqui, ó, ela é maior, depois ela passa a ser menor, tá? E ela tem o aro pintado. O aro da maioria dos carros que a gente viu, esse carro aqui ainda tem o step headline de fábrica, então tem a roda absolutamente original de fábrica, com o aro pintado de cinza. Mas em muitas fotos de época, em imagens de balcão de peças, na época a gente via elas também pintadas de preto, né? A preto fica mais bandidona, a prata fica mais, sei lá, fica mais parecida com o que a gente acostumou, porque a partir de 1972 ela passa a ter o aro cromado, né? Então, vamos para 1972, o Charger RT, o Dodge Dart Coupé, ele passa a ter também as super calotas. Esse aqui é um Dodge Dart Coupé 1971, mas ele tem as calotas iguais às que vinham já no Dart 1972. É curioso que muitos Darts Coupé 1971, em fotos de época, apresentam as super calotas, não é? Sendo que todas as literaturas de fábrica mostravam ele com a Dog Dish. Pode ter sido colocado em concessionária, que é o mais provável, né? Ou até ter saído alternado, o que eu não acredito muito. Esse carro aqui é um carro com baixíssima quilometragem, a gente conhece ele desde que ele apareceu em 1989, resgatado aí com 5.000 quilômetros, à época, hoje tem 12.000, sempre com essas calotas, né? Então a gente deixou assim do jeito que estava. Então o Dart Sedan, o Dart Coupé e o Sedan usando essa configuração aqui de super calotas. Já o Charger e o Charger RT, ó, o Charger podia usar as super calotas ou as rodas Magnum. Em 72, pela nossa observação, essa questão de roda Magnum e calota parece ser um pouco mais aleatório do que em 71 em relação às transmissões, né? Esse aqui é um Charger 72 bem básico, né? Ele nem freio a disco tem, 3 marchas, e ele tinha a opção da super calota, né? Faltou a gente mostrar para 1972 a roda Magnum, né? A roda Magnum, ela passa a ser cromada e ela tem a janela menor. Essa janela aqui, ó, no 71 ela é aberta até aqui e depois ela passa a ser fechadinha aqui, né? Uma outra alteração que existiu nas rodas Rally, que são as rodas de ferro,
foi que essas primeiras que encaixavam aqui na roda, elas tinham uns ressaltos na roda para fixar ela. E aí a Chrysler estava fazendo isso, quem nos contou foi o engenheiro Savelli. A Chrysler estava fazendo testes para fornecer para o Exército Brasileiro, e o Exército fazia uns testes de estresse máximo no carro. E aí subiam lá o Morro do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com cinco pessoas dentro, em alta velocidade, com não sei o que, no limite do limite do limite, provavelmente em carros como esse, né, para uso oficial, 4 portas preto. E nessa condição de uso absolutamente extrema, a roda começou a apresentar fissuras, né, justamente naqueles calombos, naquelas irregularidades que ela tinha. Então, a partir de 1973, você deixa de ter essa calota que encaixa na roda e passa a ter ela com suporte. Mas, visualmente, né, ela fica exatamente igual. Ainda em 72, a Chrysler lança o Dodge SE, que era o Dodge Dart mais barato do que o Dodge Dart mais barato. O Dodge Dart SE era um carro que visava um público jovem, né? Um carro com cores, normalmente cores cítricas, sempre cores cítricas, ou branco ou cítricas, cores fortes, né? E com a roda de ferro, com essa calotinha central, com esse copinho de ferro, né? Parafusado aqui de forma bem espartana. Esse aqui é um Dodge Dart de 1972. Essa configuração de roda, um Dodge SE 1972, isso é outra coisa interessante. Em 1972, a Chrysler chamava ele de Dodge SE. Não era Dodge Dart SE, era Dodge SE. 73, Dodge SE. A partir de 74, a Chrysler lança o Dodge 1800 SE, que é o Dodginho SE. E aí sim, a partir de 74... a Chrysler começa a chamar ele de Dodge Dart SE, tá? Uma questão só de semântica, mas que é interessante. Esse aqui é um Dart 73, ele já tem a roda nova, né? A roda sem os calombinhos, com aquelas janelinhas de ventilação menores. E a calota é presa não mais nos calombos da roda, que não existem mais, mas num suporte que fica fixado na roda, né? Bom, aí, dando sequência, estamos em 73. Em 73, o Dodge Dart Coupé, ele vem com essa roda. O Dodge Dart Sedan, ele é descontinuado na linha 73. Não tem mais Dodge Dart Sedan. Mas, Badola, você falou que você tem um. Não tem, né? Mas tem. Não tem, o cara da padaria fala tem, mas acabou. Esse aqui é o contrário, não tem, mas tem. Ele deixa de constar das listas de preço, ele deixa de constar nos catálogos e passa a estar disponível só para frotas, né? Então, o carro que a gente tem, o 73 que a gente tem na coleção para restaurar, é um 73 preto, totalmente básico, que o manual dele traz o primeiro dono, a Caixa Econômica Federal. Então, saíram assim algumas poucas unidades, né? 73, 74, para frotas, a maioria deles preto, né? E aí o Dodge Dart Sedan volta como carro normal em 1975, e na própria propaganda de 75, olha quem voltou, em uma delas de forma bem discreta, né? Mas aí a gente está ainda em 1973, e se o Dodge Dart Sedan saiu de linha, quem entrou? O Dodge Grand Sedan, né? E o Grand Coupé. Então o pessoal comprava mais Coupé, eles mantiveram duas opções de Coupé, o Grand Coupé e o Grand Sedan. A gente não tem Grand Coupé 73 na coleção. A gente tem um Grand Sedan 73 para restaurar, né? E a roda do Grand Sedan e do Grand Coupé eram iguais. Era essa calota aqui de aço escovado, tá? Do SE74, mas não com esse copinho, com um copinho com a flor de lis. Esse copinho é exclusivo do Charger LS 1974. Então, o Grand Coupé e o Grand Sedan, eles usam essa calota, mas com esse copinho aqui, ó. Então, como a gente não tem nem Grand Sedan, nem Grand Coupé,
faz de conta que tá aqui, tá? Bom, ainda em 73, a gente tem mais uma alteração interessante nas rodas. Na linha Charger, o Charger e o Charger LS, tanto um quanto o outro, vinham com as rodas Magnum, né? Até mais ou menos a metade do ano modelo. Aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi algum problema com o fornecedor e tal. E a partir do chassi 50.000, mais ou menos, a gente tem a segunda fase, né? Aqui, um Charger LS com a roda Magnum. Em algum lugar aí tem o Charger RT também com a roda Magnum, né? Então, saiu o Charger fase 2 de 73. Tem algumas pequenas modificações nos furos do capô. O Charger LS de primeira geração, ele não tem emblema lá atrás, vem só o filete, né? E a partir da segunda geração, ele ganha o emblema Charger lá no fundo. Mas o que muda mesmo da primeira para a segunda geração são as rodas Magnum que dizem adeus. E você passa a ter essa roda rally, essa roda de ferro preta, com sobrearo e com aquele miolinho do SE cromado. Isso aqui só saiu nos Charger RT de 73, segunda geração, né? Fase 2. Para mim, isso aqui fica bem claro que foi para tapar um buraco. É uma gambiarra, porque pegaram a roda do Dart normal, pegaram a calotinha do SE, mas para não ficar igual ao SE, cromaram, e para combinar com esse cromado e dar uma cara um pouco menos peba para o negócio, colocaram sobrearos cromados, né? Então, para mim, realmente parece que foi para tapar um buraco, né? Foi uma gambiarra aí que fizeram, até você ter a roda desenvolvida para o 74, que a gente já vai mostrar agora, na sequência aqui do nosso vídeo, né? Então, quando você pega o Charger RT com as rodas Magnum, esse é um LS, mas quando você pega o RT, é um carro muito lindo, muito top, muito especial. Quando você pega o mesmo Charger RT com essas rodas de ferro, ele fica mais apagado, né? Com essas rodas de ferro pretas aqui, ele perde um pouco daquela aura de carro super exclusivo, né? Bom, para 1974, o que acontece com o Charger RT? Eu vou falar da regra e depois eu vou falar de exceções que existiram, tá? Ele ganha essa mesma roda, só que com uma pintura argenta, com uma pintura meio texturizada, um cinza texturizado. Ele continua tendo o sobrearo, mas ele passa a ter aqueles arinhos, aquelas argolinhas, ornando os espaços para ventilação, né? E essa é a roda que a gente vê em todo o material de época dos Charger RT para 1974. Só que não, né? A gente já viu material de época do RT74, o teste da revista Autosport, a propaganda de televisão, falando da transmissão automática, né? Dele sem calota. E sem calota fica o cubo central, uma coisa bem tosca, né? E também já vimos, né, com essa calotinha central cromada, de metal cromado, ao invés de ser essa de plástico cromado bicudinha, né? Aquela chatinha do SE. Ou seja, em alguns RT74, não sei porquê, né? A roda veio com esse ornamento central do SE cromado. Mas o normal mesmo é essa aqui, né? Com essa calotinha mais bicudinha, com os arinhos, né? E a cor cinza. Essa cor cinza também é uma cor meio polêmica, porque a gente já viu, por exemplo, teste de consumo da revista Quatro Rodas de 1974, a gente vê claramente que o cinza é bem escuro, mas não dá para confiar em foto de revista de 49 anos atrás, né? A gente sabe que as impressões em papel, tal, você perde, às vezes, as cores mudam, né? O nosso próprio Cuda 70, quando saiu na Quatro Rodas clássicos, ele é um carro violeta, ele saiu meio cor-de-rosa, né? Esses dias a gente estava fazendo um vídeo
do Monza SR venezuelano, o douradinho, que a gente achava que era marrom, mas era douradinho. E aí quando a gente falou que era douradinho, falou, igual que saiu na 4 rodas clássicos, né? E não, aquele da 4 rodas clássicos é o prata do Evandro, que a gente mostrou quando foi ver a coleção dele, mas na revista saiu meio amarelado. Então, foto em papel não é referência, mas a gente já viu vários carros com tons mais claros, tons mais escuros. Eu acredito que não tinha um controle muito... Não era uma coisa que pegavam muito no coisa do tom da roda, né? Sendo que alguns carros saíram um pouco mais claros, outros carros mais escuros, né? Esse é o meu entendimento. Eu já vi gente que acha que não, que isso aí era tudo igualzinho. 1974, Dodge Dart Coupé continua com a roda igual do 73, Gran Coupé e Gran Sedan igual do 73 também, e SE também igual ao ano anterior. Para 1974, você tem aquela calota exclusiva para o LS, que foi aquela que eu mostrei, que é igual ao do Gran Coupé e Gran Sedan, mas com o ornamento central com o Fretzhog, que é esse triângulozinho que a Chrysler usou. Que a Chrysler usou muito nos anos 60 e começo dos anos 70, né? E essa calota é exclusiva dele, sendo que o Charger LS74 ele tem algumas coisas bem exclusivas, né? Ele é o único Charger que não tem nem um filete. Não tem uma faixa, não tem um filete, não tem nada. Tem essa lateral super lisa, né? Super clean. Um estilo bem legal, bem interessante, né? Bom, 1975. Para 1975, as rodas do RT continuam exatamente iguais, né? Roda rally, sobrearo, arinhos, calota bicuda. O Charger LS, é o último ano do LS, ele não tem mais essas calotas de aço escovado, ele passa a ter as rodas iguais à do Charger RT. Charger LS 75, o carro que fez apenas 55 unidades. A gente conhece 6 ou 7 sobreviventes. Por que 6 ou 7? Porque tem uma que está ainda sob júdice, né? O Gran Coupé e o Gran Sedan, eles passam por uma reestilização grande, mas continuam usando as mesmas calotas. O SE, que também sai de linha nesse ano, continua usando as mesmas calotas. Em 1976, a gente tem uma linha Chrysler mais enxuta. O Charger continua com a mesma roda, por isso que essa roda repetiu tanto, né? Que a gente se acostumou tanto com ela, né? 1976 o Charger continua com a mesma, o Charger LS já não existe mais, o Gran Sedan continua com a mesma calota, o Dart Coupé com a mesma calota, e o Dart Sedan, né, que voltou em 75, eu esqueci de falar, o Dart... Opa, quase que eu caio aqui. O Dart Sedan, que voltou em 75, ele passa a ter a calota, o jogo de roda e calota igual o do Coupé, né? Para 77, repete tudo. Os volumes aí da Chrysler do Brasil caíam ano a ano. Olha onde eu quase caí aqui, ó. Esse dia choveu pra caramba, tem alguma goteira ali. Os volumes já tinham caído bastante, né? E fica tudo igual. O RT com a mesma, Gran Sedan com a mesma, Dart Coupé e Dart Sedan com a mesma. 1978, a gente tem uma alteração também meio polêmica, né? As rodas continuam como eram, mas aparentemente o cinza fica um pouco mais azulado. Tem uma coisa que ficou bastante polêmica também, que a gente não sabe se a Chrysler deu uma inventada ou se também é questão da impressão, né? Que é o teste do Charger RT 1978 na revista 4 Rodas. A gente está falando de novo da revista 4 Rodas, porque é a referência nossa, desde 1960 até hoje, né? Então, não tem como não falar, mesmo que às vezes a gente coloca em dúvida algumas coisas que saíram, por conta também, né, de carro quando vai sair numa revista, frequentemente é um carro pré-série, frequentemente é um dos primeiros, pode ter alterações até os carros chegarem em volume na rua, né? Então, o teste da 4 rodas do Charger RT 78, esse prata da roda
é um azul clarinho, dá até a impressão que pintaram de azul capri. Eu nunca vi isso. Eu acho que é um cinza meio azulado, né? Que se repetiu na linha 79. Você pega um Dart Coupé 79, a gente não tem nenhum aqui. Ele também tem esse cinza mais azulado. E aí tinha uma discussão semântica aí, alguns anos atrás, em grupo do Yahoo e tal, se as rodas eram azuis ou cinzas. E aí, se você preferir dizer que ela é um cinza azulado, que é a minha opinião, ou um azul acinzentado, questão de escolher, batiza e cada um fica feliz com aquilo que tem, né? Para 1979 a gente tem sim uma grande novidade, que o Charger RT ele passa por uma grande restilização e é o primeiro carro nacional de série a vir com rodas de liga leve, tá? Então essa roda aqui, vou mostrar aqui no 80 que ela tá mais bonita. Isso aí tá com o pneu, sabe aqueles pretinhos que acho que põe em groselha, fica tudo branco? O Charger RT 1979, ele tem essas lindas rodas de liga leve, sendo o primeiro carro nacional de série. O Puma tinha, o Puma é fora de série, considerado fora de série pelo menos, né? Essas rodas lindas saíram apenas em 199 carros, ou mais, tá? 199, já explico por quê. 199 Chargers, né? Porque foram 180 Charger RT 1979, que tem essa pintura em 2 tons, e mais 19 Charger RT, que ele perde a Opera Window e fica num tom só, como este daqui. 180 mais 19, 199, né? Por que pode ter saído um pouco mais? Porque, sim, a partir de 80 era opcional no Magnum. A diferença é que, e a gente tem um Magnum que veio de fábrica com essas rodas. A diferença é que no Charger RT vinham 5 rodas, né? E no Magnum vinham 4 rodas. O Magnum, quando vinha com esse opcional, e isso está no catálogo, tá? Quantidade, quando você vê o part number e tal, tá lá, Charger RT 5, Magnum 4, né? O step é de ferro, não sei porquê, tá? Então, são coisas que a gente vai vendo à medida que a gente vai observando, que a gente vai vendo as coisas quando a gente via esses carros com uma frequência ainda maior, né? Falamos da linha 79, falamos do Dart Coupé, né? Não, nem falamos do Dart Coupé ainda. Começamos pelo Charger RT. O Charger RT tinha aquela roda linda, né? E o Magnum, ele tinha uma calota muito diferente, que imitava uma roda raiada, né? Que é essa calota daqui. Essa calota super pesada. Eu uma vez passei por uma situação, tinha ido pegar um carro com um amigo meu, e voltei dirigindo o Magnum, queria dar uma manutenção. Peguei um buraco lá na Vicente Hall, lá a parte de baixo da Vicente Hall. A calota saiu voando e quase abauroou uns garçons que tinham saído de uma churrascaria. Estavam todos vestidos de gaúcho e a calota correndo atrás deles. Assim, foi um negócio meio cinematográfico. E aí eu parei, né, para pegar as calotas, para pegar a calota que tinha fugido. E os caras assustados, porque essa calota realmente é muito pesada. Vou mostrar para vocês que a gente tem essa calota lá. O que acontecia? Essa calota, ela tinha muito problema de cair e de perder. Então a Chrysler fez um recall, né? Todo mundo que levava o Magnum na concessionária, eles pegavam aquele copinho do SE, lembra daquele copinho? Vou mostrar aqui. Aquele copinho central, que vinha preso nas porcas, nos parafusos lá, nos prisioneiros e as porcas. Eles pegavam esse copinho, faziam um furo no meio, transpassavam um parafusão enorme com uma cabeça grande aqui e ficava esse copinho com a rosca aqui para fora, né? Nessa rosca, eles furavam a calota do Magnum, furava na mão grande mesmo, né? Furava a calota do Magnum e metia uma porca lá. Era tosco, né? Era realmente tosco, mas foi o que a Chrysler fez para as calotas pararem de cair por aí, né? Esse Magnum nosso aqui, ele tem as calotas, ele tem a calota transpassada, né? Ele tem o fixador lá. E a gente ainda pintou a porquinha, pusemos uma porquinha com cabecinha redonda e ainda pintamos de preto. Mas normalmente o que se via
Era aquelas porcas mesmo, na cor clara, né? Então, assim, o carro tão aristocrático como o Magnum, com os parafusos prendendo a calota, era realmente uma coisa meio tosca, né? Para 1980, isso muda, porque a calota do Magnum passa a ter a rosca já no centro, né? A gente tem, vou mostrar lá quando chegar na linha 81. Bom, eu falei que essas calotas eram muito pesadas, né? Estamos com 4 calotas aqui. Vocês não conseguem sentir peso no vídeo, mas acredite em mim, é uma calota muito pesada. Vai pesar uns 6, 7 quilos cada calota dessa. É um exagero de peso e essas calotas aqui nunca foram furadas. Uma curiosidade é que essas calotas vinham dos Estados Unidos e elas tinham versões para rodas com talas diferentes, né? Os nossos Dodge usavam roda com tala 5,5. E essa calota, provavelmente alguém que mexia com peças importou dos Estados Unidos. Depois, né? Mais, sei lá, 10 anos atrás, já para equipar carros em restauração. Só que ela tinha a largura para rodas com aro maior. Então ela não encaixa na roda do Nacional. Eu comprei isso na época e acabou micando aqui. Em algum momento a gente vai pegar uma roda um pouquinho mais larga, colocar no Magnum e usar as calotas, porque são calotas lindas, né? 0 km, perfeitas, externamente iguaizinhas às originais, só com esse beiço aqui um pouco maior. Bom, em 79, tinha mais um modelo que era o Le Baron, né? Depois a gente mostra lá. O Le Baron também tinha uma calota exclusiva. Vocês viram aqui, quem acompanha o canal, a gente trazendo para o Dodge Dart do meu avô, né? O Dodge Dart não usa essas calotas, mas quando esse carro foi comprado 0 km, meu tio negociou com o pessoal da Chamboralto 2 itens, né? Um foi um jogo de tapetes Borcol marrom, que até hoje estão aqui no carro, né? E o outro foi um jogo de calotas de Le Baron. Essa é a calota do Le Baron. Eu estou mostrando essa calota num Dart, porque essas calotas são 0 km. A gente trouxe dos Estados Unidos, novas de estoque antigo. E lá elas equipavam algumas versões do Dodge Aspen e do Plymouth Volare 76, 77, né? Então a gente conseguiu essas calotas novas e a gente deixou o carro como ele saiu da concessionária e como a gente conheceu ele a vida toda. Mas não são as calotas, não é o jogo o setup de roda e calota certo para esse carro. Pelo menos que saía de fábrica. O que saía de fábrica era novamente com ele, o copinho do SE, né? Pintado na cor da roda, a roda e o copinho pintados da mesma cor. Essa roda não está com a cor certa, essa roda está com a cor um pouco mais esbranquiçada, um pouco mais leitosa do que deveria ser, né? Infelizmente, quando a gente restaurou esse carro, quem pintou não teve muito cuidado. E quando a gente viu, já estava feito, muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, esses pneus Cinturato CN de fábrica ainda. Eu queria ficar evitando tirar e pôr muito eles para não deteriorar. Acabei deixando do jeito que está, mas é uma coisa que me incomoda cada vez que eu vejo. Ela devia estar mais alumínio e menos cinza como ela está aqui. Mas pelo menos ela está totalmente original para ilustrar o vídeo aqui. Bom, chegamos em 1980, a calota do Magnum mudou. Não tinha mais a necessidade de furar ela, porque ela já tinha um botão maior e com rosca, então ela continuava tendo suporte, você encaixava a calota e rosqueava o centro dela. Então ficou aí sim um negócio... Ó, deixa eu mostrar um Le Baron com calota de Le Baron, né? Agora sim tá certo. Ó, então não vou cair de novo. Mas eu preciso mostrar a calota do Magnum já atualizada, né? Atualizada, corrigida, né? E essa daqui, né? Vocês podem reparar que o miolo central é maior, mais bojudo, e ele rosqueia, tá? Então não precisa mais furar. E o Magnum, a partir de 1980, deixa de ter aquela gambiarra do parafuso, né? 1980, o Dart Coupé. Ah, não falei do Dart Coupé. O Dart Coupé tem uma coisa interessante também. A gente não tem nenhum Dart Coupé aqui 79, mas a gente tem um 81 que vai fazer às vezes do comentário. O Dodge Dart Coupé,
tanto para 71 como 80, como 81. 81 nem tem foto oficial dele, são só 10 carros, né? Eles vinham com a roda cinza e com o copinho de SE na cor igual o sedã. Mas existem fotos de época, né, de fábrica, com o copinho plástico igual a do Charger RT e com sobrearo. Então tem com copinho de ferro, com copinho plástico e com copinho plástico e sobrearo, né? A gente tem fotos de fábrica dessas 3 configurações para o mesmo ano. A 4 rodas, de novo ela, testou em 1979 um Dodge Dart Coupé vermelho Alcázar, que tinha a roda completinha, com sobrearo, com biquinho e tal. Fica mais bonito, valoriza o carro, sim, com certeza, mas a gente aqui tem uma escassez de recursos para restaurar todos os carros que ainda precisam ser restaurados. Então o que a gente fez quando a gente restaurou? Vou mostrar o último carro desse que a gente restaurou. A gente não coloca os sobrearos, seria um custo a mais, né? Deixa o sobrearo para a hora que tiver um Charger que precise, né? Então, como tá certo também sem sobrearo, aliás, eu acho que até tem mais fotos sem sobrearo do que com sobrearo, a gente acaba não colocando o sobrearo. Nesse Dart aqui 81, a gente colocou os copinhos redondos, né? Os bicudinhos, que eu acho que fica até mais bonito do que os quadrados, tá? Então essa é uma das poucas exceções em que o RT74, o Dart Coupé 79 a 81 são opções são carros que a gente viu que tem algumas variações nos carros originais. Os demais não, os demais, até onde a gente sabe, tudo mais ou menos rígido aí, como a gente falou. 1980 então, o Magnum é aquelas calotas que a gente mostrou, o LeBaron continua com as mesmas, o Dart Sedan e Dart Coupé também, como a gente disse. 1981, o último ano, derradeiro, a gente tem uma única mudança, né? O Charger RT já não existe mais, o Magnum continua com a sua mesma calota, o LeBaron também, mas o Dart Sedan, só o Dart 4 portas, 1981, ele passa a ter, isso está até na propaganda, a calota de aço escovado do Gran Coupé e do Gran Sedan, tá? Com aquele outro ornamento que eu coloquei por cima aqui, não com esse. Eu acredito que a Chrysler deve ter encontrado um lote grande desse negócio e ressuscitaram essas calotas que já tinham parado lá em 78, que é o último ano no Gran Sedan, e colocaram nos Dart Sedan 1981. A gente tem 2 Dart Sedan 1981 na coleção. Tem o verde turmalina, que está lá no galpão auxiliar, com as calotas certas. E tem esse branco paina, que em algum momento recebeu as desejadas rodas de RT 79 e 80. Essa roda casa muito bem com qualquer carro da linha 79. Qualquer Dodge bicudo fica lindo com essas rodas, né? Então a gente vai deixar aí, né? A menos que um dia a gente precise muito dessas rodas, né? A gente tá com aquele RT 79 que a gente vai restaurar, aquele que tem o bocal do tanque cortado. A gente ainda não tem as rodas para ele, a gente tinha um jogo de rodas que sumiu. Se a gente não localizar, pode até ser que a gente coloque as rodas de ferro nele de novo e as calotas de aço inoxidável, né? Mas aí de acordo com o acontecimento das coisas, né? Se a gente conseguir as rodas, vamos deixar, porque fica muito legal, fica muito bonito aí. Então, senhores, passamos aí por todas as rodas e calotas dos Dodges nacionais, dos Dodges da linha grande, né? Da linha Dodge V8, desde o lançamento em 1970 até 1981. Se você gosta desse vídeo um pouco mais técnico, mostrando os detalhes e tal, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um outro, né? Pode falar, sei lá, de faixas, pode falar de interiores, de volantes, de bancos, né? Do que vocês quiserem. Então é isso aí. Inscreva-se no canal, aquela coisa arada toda. Até a próxima. Valeu.